Compre Car TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Hoje a gente está trazendo um modelo muito especial. Trata-se do SUV Audi Q5, modelo que foi lançado em agosto de 2017. Essa aqui é a segunda geração do SUV médio da Audi e ela traz uma série de novidades. Além de uma nova plataforma que agora a Audi chama de MLB. E MLB por quê? Porque tem um motor longitudinal, por isso a plataforma chama MLB. Além dessa nova plataforma, o modelo traz, entre outras coisas, o sistema Virtual Cockpit, que dispensa ponteiros tradicionais e usa uma tela gráfica. Além disso, o modelo também vem equipado com a nova tração 4, que a Audi batiza de Ultra. É uma evolução da tração que ela já tinha para maior eficiência, maior economia e melhor performance. Além disso, o carro tem uma série de diferenciais. É um carro 100% full LED, não é só o farol que é LED, é tudo LED no carro. Além disso, também conta com o controle de cruzeiro adaptativo e até mesmo o Traffic Jam, que permite que você use o carro na cidade de forma, vamos dizer assim, semi-autônoma. Mas o carro tem muitos mais diferenciais e hoje nesse vídeo a gente vai conhecer todos os detalhes desse Super SUV Premium Audi Q5. Vamos direto ao que interessa num SUV Premium: potência e performance. Para isso, vamos dar uma olhadinha o que ele tem aqui debaixo do capô. Estamos falando do motor EA888, um motor 4 cilindros turbo de injeção direta. Só que aqui na Audi Q5 ele está na configuração que ele possui 8 bicos injetores. Então, levantando aqui a capa do motor, a gente consegue ver mais detalhes. Então, são 8 bicos de injeção, 4 diretos e 4 indiretos. Tudo isso para melhorar a performance de economia e também eficiência. Esse motor aqui, pessoal, são 252 cavalos de potência, atingidos entre 5.000 e 6.000 rotações por minuto. O torque também é bem interessante, são 370 Nm e já a partir de 1.600 rotações, ou seja, saiu da marcha lenta, você tem torque máximo até 4.500 rotações. Esse motor está associado a uma caixa robotizada de dupla embreagem que a Audi chama de S-Tronic. São 7 marchas. Assim, esse conjunto aqui faz a Q5 ir de 0 a 100 em apenas 6,3 segundos. Ou seja, tem muito esportivo no mercado brasileiro que não tem essa aceleração. E a velocidade máxima também impressiona, são 237 km por hora de velocidade máxima. Desse jeito, a Audi Q5 consegue ser um SUV extremamente eficiente no que diz respeito à performance. Outro equipamento interessante da Q5 é o sistema de farol totalmente full LED. Então a gente tem aqui, primeiramente, a luz de posição diurna, que é essa daqui que vocês estão vendo, que serve para você dirigir nas estradas sem a necessidade de ligar os faróis. Nós temos também o farol baixo com tecnologia LED, é esta posição aqui. O farol alto também é tecnologia LED, no caso o farol alto tem um outro bloco aqui do lado para fazer esse tipo de iluminação. E por fim nós temos também a luz de neblina. Essa luz de neblina é acesa nesta outra posição aqui e faz uma iluminação mais próxima do carro. Detalhe interessante, que a luz de neblina não está mais aqui na parte de baixo, como acontece na maioria dos veículos. Agora ela fica dentro do próprio bloco do farol. Isso porque aqui na posição de luz de neblina, a gente está vendo essa bolinha aqui, que na verdade é um radar frontal utilizado pelo sistema do controle de cruzeiro adaptativo, que nós vamos falar mais à frente sobre isso. Também temos aqui no farol a luz de seta, que você pode ver que ela acende de forma contínua. Agora, por que eu mostrei isso para vocês? Porque aqui atrás do carro nós também temos lanternas no padrão Full LED. Tudo aqui é LED também. Mas aqui atrás vocês percebem que a seta ela é dinâmica, ela corre de dentro para fora. Isso por quê?
Uma dica interessante, toda vez que você vê um carro da Audi e aqui na parte de trás a luz de pisca acender por inteiro, você sabe que lá na frente é um farol de xenon. E quando a luz aqui atrás correr de dentro para fora, significa que o carro tem um pacote Full LED. O porta-malas da Q5 merece atenção especial. Primeiramente, pelo recurso de abertura elétrica. Basta um toquinho, a tampa já se abre. Você pode fazer isso também pela chave de telecomando. Para trancar o porta-malas, bem simples. Aperta um desses botões, a tampa se fecha. O porta-malas conta também com cobertura retrátil, bem simples de ser utilizada, aqui como vocês podem ver. Ele também tem outros recursos. Aqui a gente vê uma rede de amarração de carga, 4 pontos de fixação. Nas laterais também temos compartimentos separados por redinhas, bem úteis para você acomodar objetos que você não quer que fique rolando dentro do compartimento. Mas aqui à frente, olha, temos essas cintas aqui na lateral que também permitem acomodar, por exemplo, garrafas na posição vertical, o que é bastante útil. A gente ainda encontra aqui esses ganchos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, para que você consiga pendurar eventualmente sacolinhas de supermercado. E ainda temos com uma grande facilidade esta alavanca aqui, que serve para você rebater com facilidade os bancos, aumentando aí o espaço do porta-malas. Normalmente o porta-malas tem 550 litros de capacidade, que podem ser bem ampliados com o rebatimento dos bancos. Outra coisa bem legal que acompanha a Audi Q5, que nós nunca vimos em outros veículos, é uma espécie de tapetão dobrável que ela tem aqui atrás. Ó, essa peça ela fica aqui abaixo da redinha protetora e você consegue montar ela com várias configurações. Vou mostrar alguma delas para vocês. Além da função de proteger, obviamente, a parte inferior do compartimento de cargas, ele também serve como um organizador. Assim, se você tem objetos que podem rolar dentro do porta-malas, ele cria essas divisões aqui que permitem uma melhor acomodação de cargas mais sensíveis. Outra forma de usar esse acessório é como uma espécie de proteção para o para-choque. Então ele funciona como uma espécie de tapete, que quando você vai colocar cargas mais pesadas ou que podem danificar o carro, ele vai proteger uma parte do para-choque e toda a extensão do porta-malas. Assim, você vai poder arrastar coisas mais pesadas e até mesmo sujas, sem danificar a parte interna da carga ou ainda partes do para-choque do veículo. Outra forma de usar esse acessório é colocando ele aqui numa posição longitudinal. E aí o que a gente percebe? Ele formou uma espécie aqui de degraus dentro do porta-mala. Assim, imagine que você tenha que levar várias garrafas. Você pode, por exemplo, acondicioná-las aqui no meio. Ou outros objetos cilíndricos que você não quer que fique rolando dentro do porta-malas. Ou seja, este tapete, por assim dizer, articulável, ele tem várias formas de uso e, obviamente, o cliente da Q5 pode usar aí a criatividade para usá-lo da melhor forma possível para acomodar todo tipo de carga. A Audi Q5 Ambition vem equipada com um enorme conjunto de roda e pneu. Estamos falando de um pneu 255 de largura, 45 no perfil, com raio 20. Ou seja, é um conjunto realmente bem grande. Justamente por isso, a Q5 não possui um step de medidas normais. O step temporário fica aqui embaixo do piso do porta-malas, como vocês podem ver. Esse step ele precisa ser inflado antes de ser utilizado. E para isso, a Q5 vem aqui com um compressor de ar para você poder encher o pneu. Esse compressor de ar também pode ser utilizado caso você deixe o carro estacionado em casa e amanhã, na parte da manhã, eventualmente o pneu normal esteja vazio. Ou seja, ele tem um furo pequeno, mas você consegue encher o pneu e eventualmente chegar até um posto de gasolina se ele for próximo. Se você estiver numa estrada e realmente o posto estiver longe, você vai ter que usar o step temporário e ainda assim você vai ter que usar o compressor. Inclusive, a Q5 possui aqui dentro do porta-malas uma tomada 12 volts, que facilita aí a conexão de equipamentos eletrônicos e até mesmo do compressor. Além disso, como vocês podem ver, tudo aqui é muito bem organizado, a parte de ferramentas e até mesmo aqui o macaco para levantar o veículo.
Detalhe interessante que a gente está vendo aqui dentro desse step temporário uma peça um pouco diferente, que tem inclusive aqui uma conexão elétrica. Isso porque toda essa peça que vocês estão vendo aqui, na verdade, isso aqui é o subwoofer do sistema de som. E a gente consegue identificar aqui até por essa informação, ó, 40 watts, 2 ohms. Então, no momento que você vai fazer o uso do step temporário, você vai desrosquear esta parte aqui, vai tirar o subwoofer, vai desconectar aqui para poder conseguir tirar o step temporário. No caso, foi feito aqui um uso mais racional do espaço, uma vez que o subwoofer fica dentro desse step temporário, não tomando espaço das áreas do porta-malas. O porta-malas da Q5 tem mais um trunfo. Normalmente, ele tem 550 litros. Agora, os bancos da fileira traseira podem ser deslocados para frente, e foi isso que a gente fez aqui com 2/3 do banco. Aqui você percebe bem a diferença dos 2/3 que estão um pouco mais para frente, aumentando o espaço, enquanto 1/3 está na posição mais para trás. Neste caso, com os dois bancos puxados para frente, são 610 litros de capacidade. E mesmo com o banco puxado para frente, você ainda consegue levar, por exemplo, crianças no banco traseiro. O espaço que sobra ali é pequeno, mas você ainda consegue acomodar, por exemplo, crianças ou adolescentes. E você ainda pode, por exemplo, fazer o rebatimento dos encostos. Nesse caso aqui, se você rebater os dois, você vai ter uma carga total de mais de 1.500 litros no compartimento de bagagens. Vamos conhecer alguns dos equipamentos aqui da versão Ambition da Audi Q5. Já de cara, banco com ajuste elétrico completo, inclusive até mesmo o lombar. Outro detalhe que a gente destaca aqui é o extensor de pernas, bastante útil para pessoas mais altas. Aliás, o banco do passageiro também possui ajustes elétricos. A diferença é que o banco do motorista possui aqui 2 memórias. Nos espelhos laterais, além, obviamente, dos ajustes tradicionais, nós temos 2 posições interessantes. Essa daqui serve para desembaçar os espelhos e essa outra rebater os espelhos. A gente também observa aqui na Audi Q5 uma boa organização de console. Vamos destacar esse pequeno porta-objeto aqui na parte frontal. Aqui nós temos um ressalto, bastante útil para você colocar uma carteira e ela não ficar caindo nas acelerações. Também temos esse outro pequeno espaço que você pode usar para deixar até mesmo a chave e um controle de garagem. O descansa-braço central é bem interessante. Primeiro porque ele tem regulagem de altura e até mesmo você pode estendê-lo para frente ou para trás. Ainda na parte inferior temos essa pequena prateleira. O detalhe dessa prateleira é que ela é móvel. Você pode deslocá-la para trás e assim você tem acesso a 2 porta-copos. Com a prateleira deslocada para trás, o descansa-braço protege a região, permitindo que você deixe algum objeto quando o carro está estacionado, longe da vista das outras pessoas. Outro local que a gente precisa destacar aqui no carro é esse aqui, fica do lado esquerdo do volante do motorista. Essa tampinha dá acesso a uma espécie de porta-luvas particular. Ainda que ele não pareça grande, ele é realmente grande. Você consegue colocar quase todo o braço, ou seja, espaço suficiente para você guardar 2 carteiras, 2 óculos, smartphones e até mesmo outros objetos. A gente também observa aqui o volante com regulagem de altura e profundidade e todos os comandos na parte frontal. A parte traseira fica reservada aos pedal shifts para você interagir com o sistema de câmbio. A gente também observa a alavanca de câmbio aqui com formato tipo aviação. Na parte traseira do veículo, a gente também tem algumas coisas que precisa destacar. Um dos detalhes é aqui a saída de ar-condicionado. Detalhe interessante que você consegue fazer ajuste de temperatura e isso é um item que você raramente encontra em veículos. Temos também aqui uma saída 12 volts e por fim um descansa-braço aqui na 5ª posição quando você não está usando esta posição do assento. Até mesmo um porta-copos escondido fica aí disponível. Também podemos destacar aqui o teto panorâmico do carro, que pega toda a extensão do teto e até mesmo quem vai atrás pode desfrutar aí dessa vista. O único senão da Q5 no que diz respeito ao banco traseiro é este túnel aqui elevado. Ele é necessário para você poder passar o eixo da transmissão que acopla as rodas traseiras e isso toma um pouco de espaço aqui dentro do carro.
Então, a pessoa que vai nesta quinta posição aqui não tem muito espaço para as pernas, tendo que deixar um pé de cada lado e isso não é muito confortável. De resto, a gente pode dizer que a Audi Q5 Ambition é muito bem equipada. Agora vamos detalhar um pouco do Virtual Cockpit, sistema multimídia e mais alguns outros equipamentos presentes na Audi Q5 Ambition. Primeira coisa que temos que fazer é ligar aqui o carro para que todos os dispositivos funcionem. De cara nós temos aqui o Virtual Cockpit e nele nós temos a substituição dos ponteiros tradicionais por uma tela gráfica. Essa tela permite inclusive visões diferentes, como essa que nós estamos mostrando. Toda a interação com este sistema se dá por esses botões que ficam do lado esquerdo do volante. Então você tem aqui um botão de rolagem, acesso a submenus, visão, retorno e acesso aos menus principais. Esta tela que nós estamos mostrando é a tela que corresponde ao computador de bordo. Através do botão de rolagem a gente consegue ver diversas funções, como consumo instantâneo, consumo médio, até mesmo o consumo dos equipamentos, que no caso aqui está demonstrando que o ar-condicionado está sendo um consumo adicional, ou ainda o assistente que funciona junto com o controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de manutenção de faixa. Temos ainda o menu da parte de música, também é utilizado da mesma forma. E usando as teclas de acesso de submenus, nós conseguimos, por exemplo, mudar a fonte ou ainda ter funções ampliadas das músicas que nós estamos escutando. Ou ainda podemos interagir com a parte de celular quando temos um equipamento conectado. Por fim, temos o mapa GPS. E esse certamente é o mais interessante. Como vocês estão vendo, o mapa de GPS é exibido em toda a extensão do painel. Caso o motorista queira, a gente pode ter uma visão reduzida do GPS. Na visão plena, nós podemos fazer várias coisas aqui, como por exemplo, um rápido zoom in ou um zoom out. E esse zoom out é bastante rápido e preciso. Dá a impressão que nós estamos usando praticamente um computador com tela gráfica de altíssima capacidade, pelo tempo de resposta que nós temos de todas essas visualizações. A gente também tem os menus ampliados, que você consegue fazer configurações avançadas ou até mesmo seleção de últimos destinos de forma bastante rápida. Se vocês gostaram do Virtual Cockpit, vão gostar ainda mais do sistema multimídia do carro, porque todas as funções do Virtual Cockpit estão disponíveis aqui e nós temos ainda mais funções. E para interagir com essa central, a gente usa esses controles aqui no console central. Detalhe muito interessante que esses botões foram feitos de forma que a própria alavanca do câmbio sirva como uma espécie de apoio para que você coloque a mão e consiga utilizar todos os botões. Além disso, esta área aqui é uma área touch, ela reconhece gestos que você pode inserir funções como nós vamos demonstrar agora. Os menus principais podem ser utilizados através da tecla de roda, então basta você girar ela e você tem diversas opções aqui para configurar, desde coisas do veículo, sistema de áudio, a parte de mídias, o telefone, a navegação, o próprio mapa, o Audi Smartphone Interface, que permite você conectar celulares Android Auto e CarPlay ao sistema e demais configurações do carro e da central multimídia. Diretamente aqui na parte de mapa, a gente tem aquele mesmo mapa que a gente viu no Virtual Cockpit, também com aquela mesma resposta rápida. Inclusive você consegue fazer visões diferentes. Exemplo, você pode deixar aqui uma imagem mais próxima enquanto o painel está com uma imagem mais longa, ou o contrário, deixar o painel do motorista com uma visão próxima para que você consiga ver as ruas que você está manobrando, enquanto este mapa fica uma visão mais longa no caso de você estar fazendo viagem entre cidades e queira ver as rodovias próximas da região. Outro detalhe interessante aqui é que você consegue, por exemplo, neste menu de navegação, inserir os destinos por reconhecimento de letra. Então, este touchpad aqui, ele reconhece gestos de letras. Vou demonstrar para você. Vou inserir aqui a letra A. O próprio sistema confirma a letra que você fez a inserção. Vou dar outro exemplo. E à medida que você vai escrevendo as letras, elas vão aparecendo aqui no painel da forma que você está escrevendo elas. Caso você tenha errado e precise apagar,
basta você fazer um movimento de retorno que o sistema entende que é para apagar a letra. Com isso você consegue inserir dados com muita praticidade, até mesmo quando você está no trânsito e mesmo sem olhar para a tela que você está inserindo. Além disso, nós temos aqui no carro o sistema de ar-condicionado Tri-Zone. Passa temperatura para motorista, passageiro, e você através desse botão aqui consegue até mesmo fazer o set da temperatura de quem está no banco traseiro, no caso de crianças. Então toda a temperatura do carro é controlada por aqui. Você também pode sincronizar as 3 temperaturas para ficar mais fácil, e ainda tem um sistema touch que quando você desliza o dedo sobre os botões, ele mostra funções ampliadas do botão que você está utilizando. E temos mais esses outros botões aqui. No caso, este é o Drive Select, que você configura como você quer o comportamento do carro. Aqui você desabilita o Start Stop. Aqui nós temos o botão para desligar o controle de estabilidade. Esse aqui para acionar o sistema de Park Assist, para você colocar o carro em vagas automaticamente. Esse aqui para ligar e desligar os detetores de obstáculos externos. E este aqui para você poder descer rampas mais inclinadas. Esse aqui é o controle de descida que freia o carro automaticamente quando o sistema está ativado e você está numa descida bastante forte, até em uso fora de estrada. Por fim, nós temos esse último botão aqui. Ele é bem interessante, pois se você está usando o carro na estrada à noite e esse painel aqui eventualmente está atrapalhando a sua visibilidade por conta da iluminação, você pode desligar a tela da multimídia, mas a multimídia continua funcionando, apenas você faz a tela desligar para que a iluminação dela não atrapalhe a sua condução. Por fim, a gente destaca aqui o excelente acabamento interno da Audi Q5, que usa até elementos em alumínio para compor aí o painel, que inclusive usa, digamos assim, peças touch que são mais suaves ao toque, então não é aquele painel rígido de plástico. Isso ajuda no acabamento e até mesmo no isolamento acústico. Elementos de alumínio a gente consegue ver até mesmo no volante do carro e aqui no símbolo da Audi do volante. Tudo isso muito compatível com um veículo que tem um preço aí na casa de R$300 mil. Agora vamos demonstrar um importante sistema de segurança que a Q5 possui. Trata-se do Exit Warning. Assim, uma luz instalada aqui na maçaneta, além da luz da lateral do espelho, piscam toda vez que um veículo se aproxima e que alguém vai sair do carro. Isso funciona tanto com o carro ligado como desligado e até mesmo para a porta do passageiro. No caso das portas traseiras, apenas a luz da maçaneta aqui vai piscar. Vamos demonstrar o funcionamento do sistema agora. Temos um carro se aproximando aqui da lateral do carro e ao tentar abrir a porta vocês podem ver a luz piscando e até mesmo a luz interna da maçaneta acendendo. Consequentemente, temos aqui um sistema que pode prevenir graves acidentes até mesmo para os ocupantes do veículo. Agora vamos falar do Presence Rear. Um sistema que monitora permanente a traseira do carro para tráfego cruzado, podendo até mesmo frear o veículo no caso de uma eventual colisão traseira. Vamos demonstrar agora como funciona. Eu estou dando ré com o veículo, um carro se aproxima e aí a gente sente o freio dando uma cutucada. Tudo isso para evitar que você bata ocasionalmente num veículo que se aproxima e você não consegue ver no tráfego cruzado. Bom, vamos testar a Audi Q5 Ambition em ação. Vamos dirigir o carro. Sistema de chave presencial, podemos deixar aqui no painel. Partida. Painel virtual já se ilumina, o que é bem interessante. Central multimídia do carro, também bastante prática para ser utilizada, principalmente aqui pelo fato de você poder apoiar a mão sobre a alavanca de câmbio para fazer o uso das funções. Controle do ar-condicionado bastante acessível e uma posição ao volante bem interessante, bem gostosa. Você consegue fazer todos os ajustes graças à grande opção de ajustes elétricos que o banco tem. Inclusive a gente conta até com 2 memórias para que você possa ter eventualmente 2 pessoas dirigindo o carro. De cara a gente já vai testar o carro aqui em ambiente mais urbano. Vamos fazer alguns testes de lombada e sonorizador. Estamos usando o carro aqui no Drive Select no modo Efficiency. A gente tem 4 modos de condução, né? Tem o Off-Road, tem o Comfort e tem o Dynamic.
O automático ele vai se adaptar de acordo com a sua condução. O individual você pode configurar como você quer o sistema. Nós vamos deixar aqui no Efficiency, uma vez que é o modo que a maioria das pessoas vai utilizar. O volante do Q5 é bastante leve, a assistência elétrica, e isso ajuda mais ainda no conforto. Aliás, nem parece um SUV, você tem a sensação de estar dirigindo um carro de proporções muito menores. O primeiro teste que a gente vai fazer aqui é o teste de lombada, afinal de contas o SUV tem que sair bem. Então vamos lá, passar a 35 por hora na lombada. O carro passa numa boa, pouquíssimos barulhos dentro do carro. Agora um sonorizador aqui, vamos ver como é que o carro se comporta. O que a gente percebe? Um isolamento acústico de primeiríssima qualidade. Então você tem um mínimo de ruído aqui dentro. Inclusive a suspensão funciona muito bem. Ela é bastante precisa e consegue filtrar com primazia as imperfeições do solo. Aliás, em nada o Q5 se parece com um SUV nesse quesito. Você tem uma suspensão adequada, você tem um isolamento acústico muito bom, você tem uma condição de dirigibilidade muito parecida à de sedãs pelo elevado padrão de conforto que a gente observa na Audi Q5. Agora eu vou pegar aqui um trecho rodoviário para a gente poder sentir um pouco mais essa questão de desempenho do carro. Aliás, um detalhe que a gente precisa destacar é esse bom conjunto mecânico que o carro tem. A escolha do motor 2.0 de 252 cavalos é bem interessante, uma vez que todas as versões da Q5, seja ela Traction, Ambiente ou Ambition, elas vêm com esse motor. O que muda basicamente são opcionais. De toda forma, esse motor com o câmbio S-Tronic de 7 marchas tem um casamento muito bom. O câmbio, lembrando sempre, robotizado de dupla embreagem. Então a gente tem um conjunto muito suave, principalmente nas trocas de marcha. A gente praticamente não percebe essas trocas que são muito rápidas. E a boa distribuição de relação de marcha também ajuda bastante o veículo, que deixa a condução ainda mais suave. E nesse modo Efficiency, quando que a programação privilegia justamente a economia de combustível, então a gente vê que as trocas de marchas ainda são feitas com giros mais baixos. Nós estamos aqui a cerca de agora exatamente 120 km por hora, e a gente tem aí uma rotação que fica pouquinho abaixo de 2.000 giros. Ali pelo painel a gente não consegue ter a precisão, uma vez que ele está simulando um ponteiro, mas podemos dizer ali que é quase 2.000 giros, o que é uma rotação muito boa, tanto para economizar combustível quanto para nível de ruído interno. A gente também percebe aqui, ó, que a gente tem bastante praticidade aqui no volante para você poder interagir com as marchas. Tem os pedal shifts aqui no volante que você pode facilmente aqui fazer uma redução de marcha, e nesse ponto a gente vê o quanto é rápido o câmbio robotizado de dupla embreagem. A gente dá um toque, não sente a troca de marcha, e a gente vê ali o ponteiro mudar a rotação muito rapidamente. O mesmo vale para quando você vai fazer a ascensão de marcha para marchas mais longas, né, ou superiores. Essa troca também é bastante rápida. O que mais impressiona no carro realmente é o isolamento acústico. Você efetivamente percebe que está andando num veículo de categoria premium no que diz respeito à qualidade do acabamento e o baixíssimo ruído acústico que você tem dentro do modelo. O que nós vamos fazer agora é demonstrar a aceleração de 0 a 100 da Audi Q5, que a marca declara como 6,3 segundos. E isso para um veículo que pesa 1.720 kg, ou seja, um carro pesado e mesmo assim com uma performance de esportivo. A partir daqui no carro, nós estamos aqui numa via relativamente controlada para poder fazer isso. Eu vou engatar aqui o carro e a gente vai fazer uma programação um pouco diferente no carro. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é usar o Drive Select. O carro está no modo Efficiency, que obviamente é um modo de melhor eficiência, mas eu vou passar ele para o modo Dynamic. Nesse modo aqui, uma série de coisas são alteradas no carro. De cara a gente percebe que a rotação do motor fica um pouquinho mais alta em marcha lenta. Então, se a gente voltar aqui para o modo Efficiency, vocês percebem que a rotação fica ali na casa de 900 giros. Quando a gente passa para o modo Dynamic, ela sobe ali para
1000 rotações. Além disso, a tração 4 Ultra também muda sua programação. Nesse modo, ela fica prioritariamente traseira. No modo Efficiency, ela fica prioritariamente nas rodas dianteiras e em muitos casos ela até desconecta a parte traseira para economizar combustível. Agora, um detalhe interessante é que esse veículo também possui o sistema do Launch Control. Vou demonstrar para vocês. Sem a gente mudar mais nada e eu pisar no freio e o acelerador, a rotação não passa ali de 1.500 giros. No momento que eu desligo o programa de estabilidade eletrônico do carro, estolando o carro da mesma forma, olha o que acontece. O giro vai quase até 3.000 giros, e isso aqui é o Launch Control. Então o carro vai largar com toda a potência disponível para que ele faça o 0 a 100 no menor tempo possível. Então a gente vai fazer essa largada com o Launch Control. Então vamos lá, acelerando, soltando o freio. Já passamos de 70, 100 por hora. Bom, como vocês podem ver, pessoal, realmente a aceleração da Audi Q5 é impressionante considerando a sua categoria e peso. A Audi Q5 de segunda geração também se mostrou de certa forma interessante no quesito consumo de combustível. Não podemos esquecer que estamos falando de um veículo SUV com tração integral nas 4 rodas e que pesa quase 2 toneladas. Ainda assim, nós conseguimos aferir números interessantes com o modelo. Na cidade, conseguimos média de até 7 km por litro com gasolina. E na estrada, a nossa melhor média foi de 11 km por litro. Evidentemente, não são números, digamos assim, muito econômicos. Mas quando a gente coloca esses números dentro de uma categoria de SUV, em especial deste tamanho, podemos dizer até que a Q5 se saiu muito bem. Agora o que nós vamos fazer é demonstrar os sistemas de assistência à condução que o Audi Q5 possui. Para isso nós estamos numa rodovia cuja velocidade máxima é de 100 km por hora. E eu já coloquei o computador de bordo na tela que mede, usando os radares frontais, a distância do veículo da frente. No caso aqui, nós não temos nenhum veículo à frente do carro. O que eu vou fazer é me posicionar atrás de um veículo, no caso aqui um caminhão, para que o sistema comece a medir a distância de tempo em relação ao veículo da frente. Como vocês podem ver, eu estou me aproximando do caminhão e a gente começa a ver ali as barras mostrando que você tem um tempo de reação menor em relação ao veículo da frente. Esse sistema funciona sempre, independentemente de você ter algum assistente ligado ou não. O que eu vou fazer agora é acionar aqui o controle de cruzeiro automático. Para isso temos uma alavanca aqui do lado esquerdo do volante, onde nós puxamos essa alavanca em direção ao corpo da pessoa, escolhemos a velocidade que a gente vai utilizar, por exemplo, aqui no caso 100 km por hora, e apertamos um botãozinho na extremidade dela. Aqui eu setei a velocidade para 100 km por hora. Ainda nessa alavanca nós temos um botãozinho para cima e para baixo, que você pode escolher a distância que você quer do veículo à frente. Então, dando toques para cima, você tem uma distância maior. Dando toques para baixo, você tem uma distância menor. E eu vou encontrar aqui agora um carro na pista, que o sistema vai identificar o carro à frente. Agora, nesse momento, sem eu frear ou acelerar o carro, vocês podem ver que nós estamos numa velocidade de 92 km por hora, ainda que a velocidade tenha sido setada para 100 km por hora. Ou seja, ele já está atuando automaticamente com o sistema de controle de distância. Se o carro da frente diminuir ainda mais a velocidade, o sistema vai diminuir a velocidade da Q5 até uma eventual parada total. Se o veículo da frente parar repentinamente, a Q5 também vai parar. E se o veículo da frente acelerar e passar da velocidade de 100 por hora, eu vou fazer essa simulação agora, vou voltar para a pista da esquerda, onde nós temos um veículo mais rápido à frente. Como vocês podem ver, o sistema vai acelerando até a velocidade que você programou. E ele vai funcionar desta forma, a não ser que você faça duas coisas: ou desabilitar o sistema empurrando o bracinho que nós temos aqui em direção ao painel, que desliga o sistema, ou caso você pise no freio. Nesse caso, o sistema desarma completamente a função do controle de cruzeiro adaptativo. Para você reestabelecer é muito simples, basta puxar a alavanca no sentido do corpo do motorista, ele vai reestabelecer automaticamente a velocidade programada. Esse aqui, pessoal, é o controle de cruzeiro adaptativo,
que muita gente chama erroneamente de piloto automático, tá? Isso aqui não é piloto automático. Junto com esse sistema, nós temos um outro dispositivo, que é o assistente de manutenção de faixa. Ou seja, o carro enxerga as faixas de rolamento e mantém o carro dentro da faixa. Para acionar esse sistema, você tem aqui o bracinho onde você tem as luzes de seta, né? E na extremidade dele você tem um botão. Na hora que você aperta esse botão, aparecem barras verticais no painel do carro, indicando que o sistema está ativo. Se ele conseguir enxergar as barras no chão, ele vai deixar as luzes ali verde. Essas barras ficarão em verde. Se ele não conseguir identificar a faixa de rolamento, ele vai deixar em cinza. No caso aqui, como vocês podem ver, ele está em verde. E aí, se eu soltar a mão do volante, como vocês podem ver, ele vai começar a corrigir automaticamente a direção do carro. Então você pode estar sem as mãos no volante, ele vai manter o carro na faixa de rolamento. No caso, eu estou usando esse assistente junto com o controle de cruzeiro adaptativo. Vocês podem ver que nós temos um veículo à frente, um caminhão que está indo mais devagar. A Q5 está mantendo automaticamente a distância desse veículo. E agora, esse alerta que vocês acabaram de perceber é o sistema informando que eu preciso reestabelecer a mão ao volante. Isso por quê? Primeiramente, isso aqui não é direção autônoma. Muita gente fala que isso é direção autônoma, isso está errado. Isso aqui é uma condução semi-autônoma e ainda assim é uma condução de assistência e momentânea, porque nós não podemos ficar indefinidamente nessa situação, até por uma questão de força de lei e para ter certeza que o motorista está acordado e atento à condução. Então, novamente, eu solto a mão do volante e o sistema mantém tanto a distância do veículo da frente como o carro dentro da faixa de rolamento. Mesmo que eu esteja com as mãos no volante e eventualmente comece a comer uma das faixas, vou simular isso aqui agora, nós vamos tentar pegar aqui a faixa do lado. O que vai acontecer? Uma das barrinhas em verde vai ficar vermelho para avisar que você está comendo faixa e vai haver uma trepidação no volante, que nós não conseguimos mostrar na televisão, mas que ela acontece e você sente facilmente. Importante observar, pessoal, que esse sistema aqui não é para você ficar no WhatsApp ou no celular brincando enquanto você está dirigindo. Isso aqui serve para, enquanto você está dirigindo, se eventualmente você tiver que desviar a atenção para mexer no ar-condicionado, cancelar uma rota no GPS, ou mesmo fazer alguma interação com o sistema multimídia, caso você fique um pouco desatento no volante, comece a comer as faixas, ele vai ser um auxílio bastante interessante, mas isso é apenas um auxílio. Por quê? Mesmo que ele faça as curvas, é importante observar que não são todas as curvas que ele faz. Curvas mais fortes, ele não vai conseguir fazer a curva, então ele faz somente as curvas de rodovia mais suaves. Então você tem que ficar sempre atento ao volante e, no caso, contar com um dispositivo que obviamente é um conforto a mais para o motorista. Agora eu vou usar o controle de cruzeiro com o Traffic Jam. Nós estamos dentro de área urbana e ele também funciona, inclusive caso o carro da frente pare totalmente. Então a gente passa de 30 por hora, mais uma vez puxa a alavanca em direção ao corpo do motorista e nós já setamos a velocidade máxima em 60, que é a velocidade permitida na via. No caso, estamos andando um pouco abaixo de 60 porque o carro da frente está abaixo dessa velocidade e nós escolhemos aqui a distância mais próxima do veículo da frente. Quando o carro da frente parar, o detalhe interessante é que o sistema vai fazer também uma parada completa e total da Q5. E no caso, o Traffic Jam ainda tem uma função a mais, que se você fizer uma parada bastante rápida, uma parada de menos de 5 segundos, a Q5 vai se movimentar automaticamente sem você precisar acelerar o pedal do motorista. Caso a parada seja maior do que 5 segundos, o sistema vai continuar funcionando, mas você tem que dar um toquinho no acelerador para o carro sair. No caso aqui agora nós temos um semáforo fechado, o carro da frente já está praticamente parado e aqui, como vocês podem ver, ó, a Q5 parou completamente no semáforo. E ali a gente tem uma mensagem que estava dizendo assim: ACC pronto para partir.
No caso, a parada aqui já foi maior do que 5 segundos. Então quando o semáforo abrir, eu vou ter que dar um toquinho no acelerador para o carro voltar a andar. Mas eu apenas preciso dar um toque, o carro começa a andar novamente e volta o ciclo. Vamos esperar aqui o semáforo abrir para a gente poder ver como é que é. O semáforo abriu, o carro da frente saiu, ele já anulou o start-stop, dei um toquinho no acelerador e agora a Q5 vai acelerar sozinha até a velocidade e vai voltar aquele ciclo de acelerar e frear até que eu interaja mais uma vez com o veículo. Como vocês puderam ver nesse vídeo, o Audi Q5 Ambition é realmente um autêntico SUV de categoria Premium. Um modelo que tem praticamente tudo aquilo que um carro dessa categoria precisa entregar para o seu cliente. Como os destaques que nós pudemos mencionar, a nova tração 4 Ultra, o sistema de controle de cruzeiro adaptativo, o sistema de manutenção de faixa, o Virtual Cockpit, entre várias outras coisas que esse SUV entrega para o seu cliente. Evidentemente, nós não estamos falando de um veículo nada barato. O preço sugerido dessa versão Ambition é de R$ 298 mil. E ainda assim existem alguns opcionais. Um deles é a pintura metálica, custa R$ 2.000 a mais. Temos também o Audi Side Assist com Exit Warning e o Pre-Sense traseiro, que esse carro também traz, custa R$ 6.500. Outro kit opcional é o pacote Assistance Tour, que vem com o controle de cruzeiro adaptativo com o Traffic Jam e o sistema de manutenção de faixa que se chama Active Lane Assist. Esse pacote também é caro, R$ 12.600. Por fim, temos aí o sistema de farol Full LED, que também não é barato. Estamos falando de mais R$ 10.000. Assim, certamente nós estamos falando de um dos modelos mais caros da categoria e também mais equipados da categoria. Fato que a Audi Q5 traz uma série de equipamentos que a gente nem encontra disponível nos seus principais concorrentes alemães, mas cobra um preço por isso. Ainda assim, se é um produto que a pessoa está procurando diferenciação, performance e tecnologia de ponta, certamente não ficará decepcionado com a Q5 na versão Ambition topo de gama. Comprecar TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.